sou a Vera Decico, de Americana, São Paulo, e eu viajo com Travel & Share. Hoje a gente veio contar algo que vocês não sabem de nós. Vamos contar as origens das origens de como surgiu tudo isso aqui. A gente nunca escondeu isso, mas a gente também nunca falou, né? Nesse vídeo a gente vai contar como a gente se conheceu. Tudo começa quando a gente se conhece, né? E depois as coisas vão acontecendo até acontecer uma viagem de volta ao mundo. Mas tudo começa como se conheceu. E muita, mas muita gente pergunta isso todos os dias no comentário. Oi! Pode entrar, Pode entrar. Agora a gente vai contar como a gente se conheceu, mas se for te atrapalhar aí, a gente grava outro dia. Não, pode contar. Eu também quero saber. Que a ideia do nosso canal é mostrar nossa experiência, nossa viagem, mostrar o que acontece no nosso dia a dia, e nunca pensamos em falar aqui como a gente se conheceu, mas hoje viemos contar isso. Então vamos contextualizar. Onde estávamos, o que estávamos fazendo, o que acontecia na nossa vida e como de fato aconteceu a união. A gente se conheceu em 2013, em novembro, mas a história começa um pouquinho antes. Eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e tinha recém voltado de férias, onde eu vim para Espanha. Eu vim para Madrid estudar e foi aqui em Madrid que eu conheci algo que nos fez encontrar. eu também estava em São Paulo, por coincidência, também estava trabalhando em São Paulo, e eu tinha vindo da Suécia. Eu morei 3 anos na Suécia e me mudei para São Paulo. E foi aí em São Paulo que eu conheci essa coisa que nos uniu. Antes da gente se conhecer, eu vim para Madrid para estudar e eu caí numa classe, ou as pessoas que estudavam na minha classe eram bem novas. Na época eu tinha... Quantos anos eu tinha? Na época eu tinha 30 anos. Era nova. Na época eu tinha 30 anos, eu tenho 34 anos agora, e eu caí numa classe de estudantes da faixa etária de 20 anos. Então, apesar da gente ter uma relação muito boa dentro da classe, quando a gente saía da escola, apesar de sermos amigos, os programas nunca se encaixavam muito, porque na época de 20 anos as pessoas gostam de muita balada. Eu já estava numa fase diferente. Então eu me via muitas vezes aqui em Madrid, sozinha, e aí eu descobri essa coisa. Eu fazia pouco tempo que estava morando em São Paulo. Lá em São Paulo a minha vida era casa, trabalho, academia todo dia. Tinha muitas viagens, eu viajava muito a trabalho, então todo mês eu estava viajando. O meu círculo de amizades eram as pessoas do meu trabalho, que eram poucas pessoas. As pessoas da academia, que eu só dizia oi, porque eu não conversava com ninguém. E as pessoas, os meus clientes, que eu sempre ia viajar, ficavam em hotel, então eu saía com eles. Foi nesse momento que eu descobri algo que nos uniu. Essa coisa que nos uniu. Bom, eu tava aqui em Madrid sozinha quando eu tava lendo uma matéria, né? Então aí eu tava lendo e descobri isso. Falei, opa, peraí. Essa coisa pode me ajudar, porque estava sozinha, estava precisando praticar espanhol. Que coisa melhor para conhecer pessoas locais que essa coisa. Essa coisa não é nada de mal, não é nada vergonhoso. Essa coisa é um aplicativo, e esse aplicativo une pessoas. E une pessoas de mais diversas formas. Você pode... Esse aplicativo tem em muitos países. Esse aplicativo se chama Tinder. Sim, nós nos conhecemos pelo Tinder. Dá pra acreditar? Eu sei que você... Ó, a mãe Jora tá rindo aqui, ó. A mãe Jora tá... Nós estamos aqui na casa da mãe Jora e a mãe Jora está rindo. É que a gente já sabe como a Jo conheceu o marido dela, mas a Jo não sabia como a gente se conheceu. Enfim, gente, eu sei que você aí na sua casa deve estar rindo, porque, sim, é uma coisa engraçada. Porque muita gente... Por que é engraçado? Porque eu acho que tem muita gente que tem uma impressão ruim ou uma impressão errada sobre esse aplicativo, porque ele pode ser usado de muitas formas. Mas vamos agora a mais detalhes do Tinder. Como foi? O Tinder é um aplicativo que você baixa no seu celular e conforme a localização ele encontra pessoas disponíveis naquela região, em uma determinada área. Eu morava no Brooklyn, em São Paulo, e ele morava no Itaim, que é muito próximo. São 3 quilômetros de distância. São bairros muito próximos. Então, antes disso, eu baixei o aplicativo aqui em Madrid justamente porque eu falei, é uma oportunidade. Daí saltou eu lá em São Paulo, né? Quando tu ativou aqui, saiu eu lá em São Paulo. Eu coloquei tão longe que foi lá em São Paulo e eu encontrei ele. Não, mentira. Eu baixei aqui em Madrid porque eu falei, gente, é uma oportunidade. Primeiro, para conversar, praticar
a escrita e se rolar, eu vou praticar a fala. Tu aprendeu espanhol, hein? Eu aprendi na escola. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, acabou as minhas férias, eu cheguei em São Paulo e eu achei que não era moda lá em São Paulo o Tinder, até um dia que eu abri o aplicativo e fez uma busca rápida e apareceu vários resultados. Na hora que ele aparece, ele faz essa busca das pessoas que estão disponíveis na sua área, aparecem vários perfis. E isso é baseado o seu perfil ele é criado com base no Facebook, então vai aparecer sua foto de perfil e algumas fotos que você seleciona. Você lembra a foto que tava no meu perfil? Era aquela foto que você tinha uma regata amarela? Sei. Então, gente, ele tinha foto de regata. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito com regata, mas ele não tinha. E aí, o que acontece? Quando eu voltei, eu descobri que o aplicativo Tinder sim estava na moda em São Paulo. E aí, fez uma busca rápida, eu tinha acabado de voltar de férias. Falei, quer saber? Deixa eu testar isso. E apareceu vários resultados. E quando aparecem os resultados, você pode apertar, você pode dar um coração para aquela pessoa, que você dá um like, gostou dela, ou pode dar um não. Pelo menos era assim na nossa mais época. fácil, pro lado esquerdo tu diz que não gosta da pessoa e pro lado direito tu diz que gosta da pessoa. Enfim, eu dei o like nele, eu curti ele me curtiu e o que aconteceu? Dá um match. Dá um match. Na hora que dá um match, que é a combinação, abre um chat. E aí abre a opção pra você teclar com a pessoa. E aí a gente começou a se teclar. E eu me lembro direitinho aonde eu estava nesse dia. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava voltando do trabalho, que afinal eu estava trabalhando até tarde, voltando lá. Falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, trabalhando até essa hora? Voltando, quando vê, pling, tua mensagem. Eu tava na minha cama, no meu apartamento, assim de fácil. Tipo, sexta-feira à noite, sem nada pra fazer, vou fazer o quê? Vou escrever no Tinder, né? Pra essa moça aqui que deu match em mim. Enfim, começamos a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu acho que eu voltei de férias em setembro. Foi outubro inteiro a gente conversando. Aí a gente se adicionou Diz ela que eu fiquei enrolando ela por um mês. Nossa, a gente se adicionou no Face. E aí, nossa, conversando. Falei, gente, esse cara não vai querer ficar só conversando, a gente não vai se encontrar, não? Até que um belo dia, era um feriado em São Paulo, que era o feriado da Consciência Negra, se eu não me engano, que caiu no dia 20 de novembro. A gente falou, quer saber? Vamos nos encontrar. Era uma quarta-feira, eu lembro que eu estava em São Paulo. Falei, gente, vou colocar a minha roupa, coloquei a minha saia, coloquei a minha blusinha, falou assim, vou arrasar. E aí foi muito engraçado, sabe por quê? Porque aí eu falei assim, e aí, tem alguma sugestão? Ele, acabei de me mudar pra cá, era sempre essa desculpa. Não, foi assim, então deixa que eu conto essa parte, velho. Eu não conhecia nada de São Paulo, conhecia muito pouco, conhecia toda a área do Itaim. E eu não tinha carro, ela tinha carro. Então, eu falei, eu não sei muito bem o que fazer, eu conheço meia dúzia de bar aqui. Daí ela sugeriu um bar, lá perto do Itaim. Então ela veio de carro, a gente marcou um horário, se eu não me engano era 6, 7 horas. Não, eu acho que era mais cedo, era tipo umas 5 da tarde. Não me lembro, só sei que... Tipo matinê, né, gente? 5 da tarde, vamos marcar. Eu fui caminhando pro bar, era perto de casa, caminhei e a gente marcou, vamos dizer que era 5 da tarde. Ela chegou umas 5h45. Não foi tão tarde. Não foi tão tarde, deve ter demorado uns 20 minutos a mais. Ela chegou tarde, sim. Então, ela pediu, isso é a versão dela, que ela pediu pra mim ficar esperando dentro do bar. Só que o bar tava cheio. Como eu não ia entrar e ficar lá numa mesa sozinho, eu fiquei na frente do bar esperando, assim, parecia um segurança do bar. Tava lá com uma estátua, né? Gente, quando você combina de encontrar com alguém num bar, o que a pessoa faz? Ela vai, entra, pega um lugar e aí te espera, sei lá, tomando alguma coisa, fingindo que tá entretido. Ele não, ele ficou na frente do bar, os 40 minutos me esperando, assim, ó. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, peraí, esse é o cara ou é o segurança, não sei o quê. Só sei que ele tava com um topete loiro. Você passou água oxigenada no teu topete? Não, era do sol mesmo. Ele disse que era do sol, mas ele tinha um topete oxigenado, assim. Eu falei, gente, será que é ele? Na foto tava diferente, não tinha esse topete. Mas vamos lá, né? Falei, o que esse cara tá fazendo em pele? Por que ele não pegou a mesa? Uma consideração aqui. Todas as vezes, depois na segunda, terceira, que vocês vão saber mais adiante, ela chegou atrasada em todas. Gente, eu tenho um problema com o horário. É verdade. O meu relógio biológico não funciona conforme o relógio normal do mundo. Então eu tenho um problema que às vezes eu me atraso, mais ou menos. E chegando no bar, então? Enfim, entramos no bar e aí não tinha uma mesa disponível. A gente sentou num sofazinho. Por acaso a gente foi num bar chamado Santo Grão, que fica no Itaim. E aí sentamos, no feriado, sentamos num barzinho à tarde.
A garçonete chegou, me perguntou o que você vai beber. Eu respondi o quê? Ah, me traz uma Stella, que é uma cerveja. Não, me traz uma Stella. E aí, por quê? Sempre a garçonete ou o garçom vai perguntar pra mulher primeiro, antes do homem. E aí é que ela me perguntou, ah, me traz uma Stella, uma cerveja. E aí pergunta pro senhor, né? Senhor, o que vai beber? Ele, um suco de laranja com acerola, por favor. Na hora que ele me respondeu aquilo, eu falei... Então quando cai aquele choque assim, ó. Eu falei, o quê? Suco de laranja com acerola? O que é isso? Mas nessa semana o que acontece? Eu tava treinando, eu tava em dieta, então... Dieta. No dia anterior ele me mandou uma foto tomando uma caipirinha de morango. Oi, dieta. Era ressaca mesmo. E aí tudo bem, começamos a conversar. Ele muito tímido. E sinais de timidez qual é? Ele tava sentado assim, praticamente, de vergonha. E aí conversando, eu sou muito falante, eu gesticulo e tal, tava lá fazendo minha apresentação pessoal e tal, enfim. Terminei minha cerveja, ele terminou o suco dele, eu falei assim, agora, a próxima coisa que a gente vai beber, ele vai aprender, vai pedir uma coisa diferente. E aí a garçonete, o que você vai beber? Eu falei, me traz mais uma Stella. Pergunta pra ele o que o senhor vai tomar. Me traz um suco de morango agora. Eu falei, oi, suco de morango. Tudo bem, ele tomou o suco de morango. Ali eu já tinha perdido as minhas esperanças. Eu falei, não é possível. Ele tava muito tímido ainda. Eu falei, acho que não vai rolar. Enfim, vamos ser amigos pelo menos. Até que surgiu um assunto em comum. E esse assunto em comum era... que nós dois trabalhávamos para empresas suecas. Sim, a gente trabalhava em empresas suecas, então a gente tinha muito para conversar sobre. Tinha os trabalhos. Era muito fácil, porque o que aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo e as pessoas que eu conheci, elas não entendiam muito bem quando eu falava, porque eu tinha morado os últimos 10 anos na Europa. Então tudo que eu falava para eles era meu passado, que eu vivi. Daí eu dizia, lá em Madrid, lá na Suécia, e as pessoas elas não estavam entendendo o que eu falava. Então às vezes eu evitava de falar. Ela tinha chefe sueco, ela trabalhava numa empresa sueca, eu também, então era a mesma cultura. Então quando eu começava a falar uma coisa, ela, legal. Então a gente se entendeu. A gente se entendeu. E aí a gente começou a conversar, o que aconteceu? Deu fome. E aí a gente não quis comer lá, mas surgiu outro assunto em comum que foi... Sushi. Sushi, a gente gosta de sushi, a gente gosta muito de sushi e... Na esquina, era... A gente estava muito próximo de um rodízio de sushi. Era na esquina da minha casa. Então eu fui caminhando lá do restaurante onde a gente estava, do bar onde a gente estava, até o restaurante de sushi. A gente foi para um restaurante chamado Ayoama, é uma rede de... Eu me lembro até hoje, era R$69 e comia que nem um cavalo. Tipo, é importante essas coisas pra ele, né? Nesse momento eu já percebi, assim, que o cara... Mas lá... Eu tomei coragem e pedi uma cerveja. E aí ele pediu uma cervejinha pra dar uma relaxada e tal, enfim. Pediu a cerveja, pedimos o rodízio de sushi. E aí eu comecei já a entender, assim, as frescuras dele. Porque tudo que tinha alguma coisinha verde em cima, qualquer sushi que tinha, sei lá, se tinha uma salsinha pulando ali, ele, não como. Então foi aí que eu te conquistei. E aí eu comecei a comer. Foi mais ou menos aí que ele me conquistou, porque foi aí que eu comecei a comer tudo que ele não comia. E aí eu comecei a comer, falei, melhor, né? Bom que sobra mais. Foi lá no sushi, que ele pediu a cervejinha, deu a relaxada, ele contou pela primeira vez sobre o sonho dele de viajar o mundo. Ele já tinha os planos de viajar o mundo, e na hora que ele me falou que ele tinha planos de começar a viagem, no próximo ano eu falei, não vai pra frente isso então. Nesse momento eu tinha a data marcada pra viagem, então... Foi nesse primeiro encontro que surgiu a nossa conversa sobre essa volta ao mundo. Ele contou pela primeira vez sobre o projeto dele, que ele queria viajar o mundo mochilando e pedindo carona. E aí ele me contou aquilo, eu falei, ixi, não vai dar certo. Então, enfim, fomos embora do restaurante, com ainda assim como amigos, aperto de mão, não aconteceu nada no primeiro encontro. Mas por que teria que acontecer? Não o Tinder era pra se conhecer. O Tinder era pra se conhecer, não aconteceu nada no primeiro encontro. O máximo que teve próximo foi um aperto de mão e um abraço, um beijo no rosto. Foi isso que aconteceu no primeiro encontro. Mas depois desse dia a gente ficou falando todo dia. Todo dia a gente conversava sempre. Diz ela que eu mandava foto minha na academia, não me lembro. Ele mandava. Gente, ele era aquela pessoa assim, tipo, fazia aquela coisa assim na academia, tirava foto. Eu falei,
Não, Se só ele que tá a esperando- história, a verdade, é que Se ela ele- pedia foto. Se ele estiver esperando a mesma foto minha, ele não vai ter, assim, porque eu ia na academia, puxava 2 vezes, nossa, tá cansada já, não fazia. Não, mas tu tirava foto dirigindo, de óculos, toda Não, estilosa. dirigindo não, né? Quando tu... Eu tirava, eu fazia uns selfies Quando ela assim. viajava, ia para os Estados Unidos, ela mandava foto desses lugares. Eu fazia uns selfies assim, mais. Sabe aquela posição que você coloca a câmera assim, que privilegia você, assim? Aí eu mandava aqueles selfies assim, tipo em. O que engana? Mas um detalhe: quando a gente foi pagar a conta do restaurante, do sushi, o que aconteceu? Chegou a conta, e aí aquele momento assim, tipo, e aí eu me ofereço pra dividir, ele vai pagar, o que vai acontecer? Enfim, antes de acontecer esse constrangimento, eu falei, ai, vamos dividir. Enfim, ele concordou, e aí o que acontece? Ele foi lá e sacou o cartão de quê? O cartão do ticket dele. Eu vendo aquela oportunidade que ele ia pagar com ticket, eu fui lá e saquei o meu cartão de ticket junto. E nós dois pagamos o primeiro jantar do primeiro encontro com ticket refeição. Mas nada mais justo. Nós dois trabalhávamos, ganhávamos um valor X por mês para gastar em comida. Por que não usar? Depois disso a gente continua conversando, mas isso é papo para a próxima história. Então, espero que vocês tenham gostado de como a gente se conheceu. O Tinder sim é um lugar de esperança, não só nós, mas já conhecemos outras várias pessoas que encontraram o amor de suas vidas pelo Tinder. E se vocês querem saber mais como ela embarcou nessa viagem comigo, vocês deixem no comentário, mas para isso vocês têm que gostar desse vídeo, deixar o like. Tem que se inscrever no canal e tem que ativar as notificações. Não se esqueça de fazer isso. E se você já ativou as notificações e mesmo assim não está recebendo os avisos, visite nosso canal todos os dias, porque a gente coloca vídeo todos os dias, exceto aos sábados. No sábado vocês podem voltar e assistir os vídeos antigos. Então, nos vemos amanhã Com mais vídeos. e mais histórias. Tchau!